Hoje, em mais um episódio especial do Código da Gestão, o Código do Dinheiro. Como liderar uma fintech de alto impacto no mercado financeiro brasileiro. Eu, Guilherme Pequeno, sócio da Gomes de Matos Consultoria, tenho a honra de receber hoje aqui a co-founder e CEO da BS Cash, Rafaela Mota. Ela é administradora, MBA em Gestão Financeira e Controladoria, MBA executivo pela Copead, mais de 25 anos de trajetória no mercado financeiro, onde teve passagem por bancos, fundos de investimento. A BS Cash é uma plataforma 100% digital que simplifica pagamentos, recebimentos, gestão de fluxo de caixa empresarial. Ela, que é mãe da Cecília, entusiasta da causa animal, minha amiga, uma grande gestora. Satisfação receber você aqui para a gente falar desse case de sucesso da BS Cash. Oi, Guilherme, obrigado. Fiquei nervosa. Obrigada, amiga. É uma honra participar do Código de Gestão, né? Logo com a Gomes de Matos, que é uma parceira tão antiga do Grupo BSPA. É uma honra participar e eu fico muito feliz de compartilhar esse painel contigo, em especial. Que coisa boa, Rafa. Fica tranquilo, vai ser um bate-papo como as nossas conversas sobre negócios, bem leve, tá? Tá Rafa, ótimo. a trajetória e a decisão de executiva de banco a CEO e co-founder da fintech. Como é que foi essa decisão? Guilherme, eu vim do mercado financeiro, né? Sempre tive em grandes instituições, Banco Santander, Banco Paine, grandes empresas. Mas quando surgiu a oportunidade de ir para o Grupo BSPA, eu vi ali uma oportunidade de poder exercer tudo que eu tinha aprendido no decorrer da minha carreira, né. Optar por estar na BS Cash, né, aceitar o convite do presidente de tocar esse projeto, de tocar essa empresa, eu entendi que era uma grande oportunidade, principalmente pelo propósito que o negócio trazia. Eu vi ali que eu tinha efetivamente a oportunidade de levar algo diferente para o nosso mercado, levar uma inovação para o nosso mercado, levar inclusão para as pessoas. Então, assim, sinceramente, eu acho que eu entendo que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu acho que não há nada que mais engrandece um executivo do que você poder deixar um legado, deixar uma escrita, enfim. Eu enxergo como algo, foi uma decisão simples. Legal. Rafaela, impressionante como cada vez mais a gente encontra executivos, né, que tomam decisões pensando no propósito, na carreira, no impacto e menos naquela grande marca que ele trabalhou, né? Então você que trabalhou em grandes bancos antes de estar na BS Cash, você liderou a área da BS para finanças, né? Então assim, você vê que essa decisão de carreira, ela nunca está alicerçada apenas pela marca que está por trás. Então o propósito, a cultura tem feito cada vez mais a diferença. Que fico feliz de saber que essa sua decisão também teve esse impacto. Rafaela, e como é que é administrar a vida de mãe, esposa, executiva, um mercado financeiro, um mercado genuinamente mais masculino, né? Como é que é essa administração do tempo, das responsabilidades e das decisões? Guilherme, eu acho que é muito mais uma organização de agenda, tá. Tirar o sentimento de culpa, que às vezes a gente não consegue fazer tudo, na mesma intensidade. Entender que há semanas, sim, que a empresa precisa mais da minha presença, mas há semanas que a minha família precisa. Então, assim, primeiro, no tocante à mulher, eu acho que isso nunca foi uma causa para mim, eu acho que a gente supera esse obstáculo, porque é um obstáculo, mas a gente supera com entrega, né, com embasamento, né, do que você exerce, do que você faz, e esforço, né, Guilherme, não tem como. Se eu tenho que estar em São Paulo na segunda-feira, eu viajo na madrugada, porque eu quero estar o domingo ao lado da minha filha. Então, é você fazer muito mais uma gestão da sua agenda de forma tranquila, entendendo que você está fazendo o melhor que você pode para ambas áreas, né. Perfeito. Rafaela, quando a Best Cash surgiu, ela já surgiu quando o mercado de crédito e finanças no Brasil já estava mais democrático, né? Tinha assim, há 30 anos atrás, a gente tinha só os grandes bancos, né, Uhum. liderando. Nos últimos 10 anos, a gente já percebeu essa democratização, vários fundos de investimento, várias fintechs. Quando a Best Cash surgiu, esse mercado já estava um pouco mais amadurecido. Uhum. Qual foi o grande diferencial que fez o Beto e a Rafaela tirar do papel o projeto da Best Cash? Qual é a grande causa que a Best Cash vem para resolver? Guilherme, o Dr. Beto ele foi o grande, né, o grande idealizador da Best Cash.
ele quem trouxe a ideia de levar essa inclusão para as pessoas. Foi logo pós-Covid, né, onde a gente enxergou um número gritante de desbancarizados, pessoas que tinham acesso ali ao serviço emergencial, mas de forma muito superficial. Então ele já tinha esse desejo de se fazer presente no segmento de pessoa física. E através da tecnologia, porque com a tecnologia a gente consegue avançar, consegue escalar. A gente se depara, assim, com um mercado mais democratizado, né, porém a fintech ela leva mais inovação, ela leva mais agilidade. Então quando a gente se depara com os grandes bancos, exige aí um enrijecimento dos processos, né, eles não conseguem ser tão ágeis, tão rápidos, porque tem outro foco também, e a fintech, né, ela consegue essa agilidade que os bancos não conseguem. Então, hoje a gente opera com um produto que é o nosso carro-chefe, que é a gestão de folha de pagamento, e aí a gente teve que ser muito bom no produto que a gente ia oferecer para o mercado. Porque embora o nosso foco fosse a pessoa física, Uhum. né, para eu entrar nas empresas e acessar essas pessoas, eu tinha que levar um produto altamente inovador, né, um produto com excelência muito grande por tratar-se de salário. Então a gente enxergou aí uma uma incapacidade dos bancos de alcançarem essa agilidade, ao mesmo tempo que a gente traz também um outro formato de uma fintech que não é só digital, né, a gente leva também um atendimento pessoalizado para a pessoa, para a empresa. Então a gente conseguiu entrar nessas 2 frentes e entende que o mercado ainda tem muito espaço para a gente crescer. Legal. Então observem, né, que, o movimento de criar uma empresa, ela não é apenas do desejo, do fundador. Você vê que falou aqui sobre o cenário, sobre o momento e sobre a dor de metade dos brasileiros eram desbancarizados até a pandemia, né. Então essa oportunidade, mais um projeto, mais uma tese de sucesso, fez a BS Cash performar 5 anos já, né, Rafaela, de mercado? 5 anos de Foi mercado. agora, né? Foi agora. Fizemos agora em maio. Em maio, 5 anos de É, mercado. 5 anos de mercado. Rafaela, e como é, ser CEO de uma empresa que tem como foco, tecnologia, crescimento acelerado, inclusão digital, dentro de um grupo, que é o Grupo BSPar, que tem negócios tradicionais, como a incorporadora, a construtora. Como é essa dialética cultural dentro da empresa? Como é que você percebe, como é que você imprimiu o seu estilo de gestão? Você veio de um negócio financeiro tradicional, né, que era a Bespar Finanças, evoluiu para fintech com foco na pessoa física. Como é essa dialética cultural dentro do negócio? Guilherme, é desafiador, porque a gente vem de um grupo, né, mais tradicional, mas a BS Cash ela nasce nesse ambiente, então a gente já traz o DNA do grupo de toda forma. E convenhamos, a cultura do grupo é uma cultura muito admirável. Então confesso para você que torna mais simples o nosso dia a dia. A gente está operando com um produto que ele é muito sensível no mercado, que é a folha de pagamento. Estar num grupo consolidado, estar num grupo que já tem um braço financeiro há quase 20 anos, né, facilita entradas em alguns clientes, facilita, a segurança que a gente consegue transmitir. Então, assim, eu diria que tem o lado desafiador por ser uma empresa mais dinâmica, por ser uma empresa que atende uma grande massa, né, a gente atende pessoa física, então mais de 150.000 contas, recebendo salário na plataforma, mas tem um lado super positivo que é de estar no grupo consolidado, de não precisar ter que provar, que é um grupo estruturado, que é um grupo sólido, que é um grupo que tem um funding próprio, então isso facilita muito o nosso dia a dia. E a cultura do grupo é uma cultura muito do olhar para as pessoas, é uma cultura de muita transparência, de muita clareza, de fazer o que é correto. Então eu confesso para você que como executiva, isso foi muito mais um apoio do que um desafio. Desafio. Legal. Para vocês que estão aí ouvindo esse podcast, né, olha a importância de alinhar, né, desde a estratégia, a cultura e a tecnologia. Então ela falou de transparência, falou do foco no cliente, porque ela tem um foco no cliente lá no cliente pessoa física, mas quem contrata ela é a pessoa jurídica, que é a empresa. Então, desde o conceito de facilitar a vida do RH, com menos burocracia e mais segurança, depois atender esse cliente e trouxe o aspecto cultural do fundador impactando em todos os negócios, né. Você vê como o sistema se forma, tá. Rafaela, agora mudando de tema,
Vamos falar agora de liderança, cultura e o cotidiano de quem decide. Qual é o estilo de liderança da Rafaela? Como é que ela toma decisões? Como é que ela mantém o time engajado? Como é que ela alinha o time? Como é que ela define e cobra metas? Fala um pouquinho como é que é a Rafaela no dia a dia do negócio. Guilherme, eu tenho um estilo de liderança onde eu escuto muito a minha equipe, tá. Eu acho que independente, não só cargos de alta gestão, mas, assim, a equipe como um todo. Então eu acho que nessa escuta, né, eu entendo que nessa escuta é onde tem o maior valor do seu grupo de trabalho, é quem conhece os bastidores da ABS Cash. Então, assim, eu tenho esse estilo de escuta, trago também uma característica muito forte de entender que a ABS Cash ela é soberana perante todos que estão trabalhando, então, assim, eu tenho que ter gente melhor do que eu preciso de ter os melhores ao meu lado, para que eu consiga ter uma melhor entrega, para que eu consiga ter uma excelência. A nossa empresa ela tem uma cultura muito de dono, né, uma cultura muito voltada para a longevidade, sustentabilidade do negócio. Então, assim, eu preciso ter gente ao meu lado que consiga caminhar com esse legado, né, transportar esse legado para que a Bestcash seja, assim, essa empresa de muito sucesso, assim como as outras empresas do grupo. Então acho que tem 2 características muito fortes minhas, que é estar com pessoas melhores do que eu, sabendo que nós temos nossa limitação de conhecimento e tenho um time extraordinário, e escutar a minha equipe. Olha que legal, pessoal. No mundo onde a gente costuma, acreditar que o resultado vem da pessoa, né, a gente tem uma tendência de achar que o resultado da CIMED veio do Adib, que o resultado da Globo veio lá do fundador, que o resultado da empresa X. Olha o que a Rafa ela trouxe, que o papel dela é formar um time melhor do que ela, né, até porque conhecimento hoje, com a diversidade de conhecimento, é impossível entender de pessoas, de cultura, de processo, tecnologia, de finanças, como um especialista. Mas ela falou que tem um time de especialistas que juntos conseguem performar melhor do que ela sozinho. Olha que coisa legal isso que ela trouxe para vocês, tá? Rafael, a gente sabe que o Beto é muito presente nos negócios dele, tá? E para nossa audiência, desvenda um pouco como é trabalhar com um fundador tão presente, tão inovador e tão incansável como é o Beto Stuart. Olha, Guilherme, eu acho que é inspirador. Acho que essa é a palavra. O Dr. Beto, ele é muito presente. Ele é o nosso ponta de lança. Todas as ideias, no sentido de novos negócios, de inovação, partem realmente dele. E, ao mesmo tempo que parte dele, ele consegue instigar a gente a ser melhor. Então, ele está sempre proporcionando que a gente consiga exercer o nosso papel de forma confiante, né. Ele delega, ele escuta, ele compreende. É uma grande inspiração. Teve até um fato interessante esses dias que eu conversando com ele e eu falando assim: "Doutor Beto, é isso, isso, isso", conversando, trocando ideia. Aí eu disse assim: "O que que o senhor acha?" Aí ele ficou calado. Aí eu: "Doutor Beto, o senhor tem que ser meu mentor também, não é só dos outros não, seja meu mentor". Aí ele olhou pra mim e disse assim: "O silêncio é uma resposta". E ali eu entendi que ele estava me transferindo a responsabilidade de uma decisão, mas também entendendo que eu já tinha a decisão tomada, né. Legal. Os pontos que eu tinha colocado, ele entendia tudo que estava ali. Então, assim, ao mesmo tempo que ele inspira, ele também permite que a gente exerça a nossa marca, a nossa identidade, obviamente muito alinhado com a cultura do grupo, que é uma cultura muito forte. Legal. Qual foi a decisão, Rafaela, mais difícil que você tomou como CEO? O que ela te ensinou sobre liderança? Guilherme, as decisões mais difíceis, na minha opinião, é quando impactam pessoas, né. Às vezes, na nossa cadeira a gente precisa tomar decisões que não é sobre o certo e o errado, né, é sobre o que gera mais consequências para a empresa. Então eu acho que tudo que envolve pessoas, tudo que mexe com a vida das pessoas, pessoas que a gente tem um carinho, que a gente viu, que foi importante na nossa caminhada, elas são decisões que são difíceis, mas que a gente não pode adiar. Muitas vezes são decisões muito baseadas no subjetivo. E aí, quando a gente veio para esse lugar, né, de análise, de uma seriedade que isso impõe a gente, aí eu vou para a cultura.
E aí, quando eu vou para a cultura, torna simples aquela decisão. Mas são difíceis, são decisões difíceis, mas que a gente precisa e acho que passar e a gente amadurece nesse formato, Nesse né. formato. Rafaela, olhando para essa evolução do mercado financeiro, olhando para essa, necessidade de credibilidade, né, depois de alguns casos que a gente viu aí, em São Paulo, né, de empresas do mercado Uhum, financeiro envolvidas uhum. com fraudes, né, envolvidas com os processos. Qual é, digamos assim, a próxima camada estratégica da BS Cash, né? Existe uma estratégia de diversificação de produtos, de ampliação desses produtos? Existe. Que você já possa nos falar? Eu posso falar, vou falar porque, eh a gente tem assim, a gente está no mercado que é um mercado muito sensível, é um mercado regulado, tá, Guilherme. A gente é regulamentado pelo Banco Central, sim. Para a ABS Cash, como eu comentei, foi mais simples, porque a gente está num ambiente, uma empresa e um grupo onde já tinha um processo de governança muito bem definido, área de compliance definida, já estávamos no mercado financeiro com a ABS Par Finanças. Eh mas a gente entende que é um mercado que ele exige inovação, né, de toda forma. Você tem que estar ali muito presa à regulamentação, mas ele é um mercado que a gente tem que olhar a inovação e as demandas das empresas. A gente vai lançar nos próximos 4 meses um produto PJ, voltado para o PJinha, que é uma realidade das empresas no tocante a colaboradores. Hoje a gente vê um movimento muito forte de pejotização, e isso tem impactado, de forma muito forte a gestão operacional, né, as pessoas, a abertura dessas contas, desse PJ, a movimentação, a gente vê e aí a reforma tributária vem também para deixar isso mais sensível, as pessoas, os PJs usando muito mais a sua pessoa física do que efetivamente a PJ. Então a gente vem com um produto super inovador, com outros desdobramentos de produtos, voltado para esse PJinha, digamos assim. Que legal. Então olha a importância, né. A empresa nasceu pós-pandemia para ajudar na desbancarização, a bancarização do brasileiro, aí percebeu que o movimento de PJ é uma realidade, né, a terceirização ela foi regulamentada por lei, e agora a empresa já está colocando uma nova camada, sempre com o objetivo de trazer as melhores soluções financeiras e facilitar a vida. Esse é o movimento estratégico de uma fintech, tá. Rafa, antes da gente entrar no próximo bloco, você que é empresário, gestor, que acompanha esses nossos podcasts, né, do Código da Gestão, a gente tem um recado para você. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a gente vai ter mais uma edição do nosso fórum Novo Mercado, vai acontecer no Rio Mar Fortaleza. Aqui você vai ter um QR Code de acesso exclusivo com uma condição especial para você. Então, se você é empresário, gestor, quer se manter antenado com o melhor da gestão, com o melhor do mercado, não perca a oportunidade de estar participando desse evento. São 2 dias inteiros de alto conteúdo, de alta qualidade, tá? Rafa, vamos para o terceiro bloco. Passa rápido, viu? Conversa boa. Vamos falar agora de estratégia e crescimento. O código da ABS Cash no mercado financeiro. O mercado de gestão financeira é altamente competitivo. Qual é o principal diferencial da ABS Cash? E por que ele é sustentável? Por que eu devo escolher a ABS Cash? Eh, a gente está no mercado digital. A gente Eu vou te dizer assim, Guilherme, que no início da Best Cash a gente teve uma decisão muito difícil de tomar, que foi que tipo de tecnologia eu ia implantar na nossa plataforma. E a gente optou por desenvolver a nossa plataforma. Por quê? Porque eu quero ter uma entrega mais sustentável, eu quero entregar mais do que os meus concorrentes, eu quero entregar o que a empresa precisa. Eu confesso que não foi uma decisão fácil, ela foi mais onerosa para a operação, ela demorou mais a nossa entrada no mercado, mas eu digo que hoje a gente usufrui dessa decisão, que é poder customizar e atender melhor o meu cliente. Então, assim, eu tenho 2 grandes diferenciais, né, a princípio, no tocante à tecnologia. Eu tenho a minha plataforma própria, então eu consigo customizar, eu consigo ajustar, eu consigo inovar de forma mais rápida, mas eu tenho um ponto também que é super importante, que é o atendimento personalizado. Então, assim, a pessoa física ela tem um 0800
com pessoas atendendo, ela tem um chatbot, ela tem muita IA embarcada, mas a pessoa, o RH, o DP, o financeiro, quem atende é a minha equipe de relacionamento. Então, eu levo a praticidade do digital, mas eu também levo o atendimento personalizado, porque a gente sabe que folha de pagamento é um produto muito sensível, acho que nas empresas, né, é das principais Contas, né? contas, enfim. E a gente precisa ter uma excelência nessa entrega, a gente precisa dar um apoio para as empresas em caso, né, que surjam. Então, assim, a gente faz esse mix de entrega tecnológica com atendimento personalizado. Perfeito. Olha a decisão tomada, né? Ao invés de ser mais acelerado e usar uma plataforma terceira e ganhar velocidade, eles escolheram, por um posicionamento estratégico, desenvolver a tecnologia própria. Isso trouxe uma lentidão maior no crescimento, mas está permitindo hoje customização, clareza, atendimento personalizado. E olha que ela falou muito sobre, né? A fintech tem um conceito de usar a tecnologia para crescer, mas ela customiza via pessoas, via atendimento, via tecnologia também, uma jornada individual para cada cliente, tá? Guilherme, as grandes inovações vêm do cliente, de Ele que pede, né? necessidades reais do cliente. São inovações que muitas vezes eles nem sabem que é possível, né, e aí como nossa equipe conhece a plataforma muito bem, e aí você consegue atender e melhor, você transfere para o segmento. Então a gente tem muito call center, porque a gente desenvolveu um relatório por lotação que um call center específico solicitou, e aí você já replica, né, então estar muito atento qual é a necessidade do cliente, qual é aquela dor, é dali que surge a inovação. Perfeito. Rafa, olhando agora para um horizonte de 5 anos na frente, você já falou um pouco aí da evolução do produto na PJ, trazendo alguns números da BS Cash. Quantos colaboradores a gente tem hoje, em quantos estados a gente já atua e qual é a estratégia de crescimento do negócio? Guilherme, quando a gente iniciou a nossa operação, né, a gente é um grupo muito tradicional aqui do Ceará, a gente sabe disso, e a gente tinha uma meta: vamos dominar o nosso estado, né, para que as pessoas Conheço a nossa marca. conheçam e a gente ultrapasse as fronteiras. E eu lhe diria que no digital isso não existe. A gente fechou há 3 anos uma empresa em São Paulo com 17.000 vidas e eu já estava no país inteiro, né. A gente esse ano abrimos a nossa filial em São Paulo, não porque tecnologicamente eu precisava ter não, mas porque geograficamente era importante, é uma região enorme para a gente trabalhar, então eu diria para você que hoje a gente hoje não, desde o início a gente já entrou no país inteiro. Já nasceu com essa cabeça de ser país. De ser país. Eu Legal. diria até que foi surpreendente. Quando a gente viu, a gente já estava em todo o território nacional. E aí a gente vê, Guilherme, assim, que tem um mercado gigante para a gente atuar. Os grandes bancos, eles não alcançam as necessidades do operacional, né, eles não conseguem levar essa agilidade. Eu diria para você que a Best Cash, ela se destaca no mercado de fintechs por conta do grupo onde ela está, por conta da solidez. Quando você fala assim, o empresário ele tem que estar mais, tem que entender do digital, ele tem que entender do digital, ele tem que entender aonde ele está alocando o recurso dele. A gente é um grupo que não capta, a gente tem um fundo todo próprio. Então isso dá muita tranquilidade, de sentar no mesa e fechar a negociação com qualquer empresa de qualquer porte. Em D-5, eu abasteço meus bancos 24 horas, eu tenho meu recurso nos parceiros de Pix, então isso torna a BS Cash diferente dos mercados de fintechs. O fato da tecnologia estar à frente e o fato também da gente ter um back de uma solidez muito forte, de uma robustez financeira. Isso para o mercado financeiro é essencial, né? Essencial. Tecnologia com segurança, com informação, e aí Exatamente. do outro lado o funding, para garantir que o empresário vai ter a É tranquilidade isso que que eu as operações dele. exatamente. Então isso me torna, diferente e me proporciona uma navegação nesse mercado de forma mais escalável, mais ampla. Legal. Isso traz o Esse seu depoimento, Rafa, está me trazendo aí uma lembrança, de uma ação de marketing que a BSPA fez alguns anos atrás, né? A BSPA, a grife da a solidez, grife da né? solidez. Então também ele trouxe esse mesmo Trouxe. conceito aí para o mercado financeiro. Rafa, falando pro empresário brasileiro, o que é que o empresário brasileiro ainda não sabe sobre gestão financeira digital
e que ele precisa entender para crescer? O que é que você diria de recado para esse empresário brasileiro? Guilherme, eu chego muito nas empresas, e aí eu gosto de visitar bastante. E quando às vezes a gente está com o empresário e fala de gestão de folha de pagamento, dos processos, dos comprovantes, dos relatórios, ele muitas vezes tem uma teoria de que está tudo bem, né, que está tudo ok, está tudo sob controle, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente pede para avançar um pouquinho mais. Tá lá com o RH, com o DP da empresa, com o financeiro, porque é lá que existe a dor. É lá que a gente encontra onde a Best Cash é a solução. Então, assim, eu diria que o empresário, ele precisa talvez escutar um pouco mais a equipe dele, né. Então, assim, tem uma série outro dia eu recebi um empresário com a pessoa do DP e, assim, o olhar da pessoa de DP para ele, sabe, assim, um olhar de alegria a cada passo que a gente mostrava a plataforma, a implantação, o que é que seria de prático, para você O entender. DP vibrando, né? Não, gente, chega teve um que diz assim: "Tá bom que você vai atrapalhar a nossa negociação", porque assim, se você pensar, a Best Cash ela traz uma inovação muito grande que é vamos lá, você vai para um banco tradicional, o funcionário tem que ir até a agência, ele tem que abrir uma conta, às vezes o banco tem um appzinho, mas não conclui a abertura de conta. A Best Cash o quê? O RH, o DP sobe um arquivo, que ele importa do seu CRM, na plataforma, e as contas são abertas em lote, em minutos. Essa conta que eu te falei em São Paulo, 17.000 contas, eu fechei uma negociação numa sexta, na quinta eu paguei o primeiro salário. 7 Então dias isso é depois. incrível, isso é incrível. Sai totalmente, da curva tradicional dos bancos. Você tem um colaborador, um desligamento, eu tenho muitas empresas do varejo, o turnover é altíssimo. Então, para você desligar uma pessoa, sobe um arquivo, o código de desligar, naquele momento a plataforma já desconecta aquele colaborador, você paga a rescisão, enfim. Então, muitas vezes o empresário ele não alcança isso, né, não estou julgando, porque a gente sabe como é difícil a vida do empresário brasileiro, mas às vezes precisa escutar um pouco mais a tua base, porque é dali que tem a dor. Legal. Evoluindo agora para o nosso quarto bloco, falar sobre visão de mercado, juros, economia, futuro do setor financeiro. Chegamos, Rafaela, ao maior patamar de juros no Brasil desde 2016, né? Semana passada o juro caiu 0,25, mas o Banco Central já emitiu aí um parecer de que sem viés, né, de subida ou de descida. Qual a visão que a Rafaela tem sobre esse alto juro no Brasil e como isso pode impactar a economia brasileira? Muito desafiador, né, Guilherme? É um juros que penaliza muito as empresas. Eu diria para você que as empresas precisam estar mais organizadas para ultrapassar esse momento, né, eu diria que o empresário brasileiro, ele já é um vitorioso, né, eu acho que ele vive de desafios, né, o nosso presidente mesmo, ele fala muito que os desafios dele serviram até para catapultá-lo pra uma posição melhor. Eu acho que é o olhar para a organização, porque quando você não tem uma gestão muito organizada da empresa, você acaba tomando decisões erradas, né, a gente sabe que as empresas são alavancadas sim, Sim. os juros altos penaliza demais e muitas vezes inviabiliza, então quando você não tem uma organização disso, você acaba tomando recurso de forma inadequada, a uma taxa muito predatória. A gente quando iniciou a nossa operação, o doutor Beto trouxe também o desejo, sabe, Guilherme, de se fazer presente na vida do empresário. Então ele dizia muito assim, ele foi industrial, e ele dizia: "Olha, eu sei o sacrifício que é para pagar uma folha de pagamento, por que não hoje a gente apoiar as empresas?". Então estar na BS Cash, estar no grupo BSPA, onde a gente tem na verdade um complexo financeiro, a gente tem um ecossistema de empresas, também pode apoiar o empresário nesse momento. Então nessa época de juros altos, as empresas que pagam folha conosco, que a gente conhece o comportamento, a gente pode sim apoiá-las, né. Então não é só para a pessoa física, mas a gente chega também com esse olhar para o empresário, porque é o nosso DNA também. A gente nasceu ancorado nessa história do nosso presidente e ele trouxe isso muito claramente. Então assim, é organização, é gestão, né, a gente sabe, a gente cuida com muito cuidado do nosso planejamento estratégico, né, com você, com o Gomes de Matos, isso traz para a gente uma tranquilidade no olhar, um planejamento dos próximos 5 anos, sabendo que estamos
num país instável, mas que quando chega esses desafios a gente consegue, ultrapassá-los de forma menos traumática. Então, Perfeito. é isso que eu entendo, sabe. Para você que é empresário, fazendo aí uma leitura do que a Rafaela trouxe e do atual momento da economia brasileira, esse juro de 14,25, né, ele deve perdurar aí, pelo menos até o final do ano, acima dos 2 dígitos, né. A gente não vê nenhuma perspectiva da gente estar aí no final do ano com juro menor do que isso. E aí você precisa entender 3 coisas. Você vai ter que trabalhar muito bem uma eficiência comercial, ou seja, aumentar a tua base de clientes, aumentar teu cross-sell, teu upsell, uma eficiência operacional, a chamada produtividade, e aí tecnologia, rever processos, rever a estratégia e a eficiência financeira. A eficiência financeira vem da captação de recursos para investimento no longo prazo, com taxas subsidiadas ou menores taxas, desde um parceiro financeiro que possa te ajudar aqui no pagamento do 13º, na antecipação da folha, da quinzena, porque você consegue fazer isso dentro de um ecossistema. Então, se você trabalhar a eficiência comercial, a eficiência operacional e a eficiência financeira, você vai conseguir sair mais forte desse momento desafiador da economia. Rafaela, e tudo isso, como é que a ABS Cash imagina daqui a 5 anos operando no mercado financeiro, considerando o potencial de crescimento da economia brasileira? Você já está, como você colocou, com clientes em todo o Brasil, mas faz parte do projeto ampliar isso, de fato, com estrutura, com processo para todo o Brasil? Tem uma outra camada de serviço, vocês já estão pensando, fora a pejotização, como é que está essa decisão estratégica de aproveitar essa democratização da tecnologia, da inserção do mercado financeiro mundial ainda mais forte, desde o uso de criptomoeda, blockchain, como é que vocês pensam aí a BS Cash nesse mercado? A gente tem ampliado bastante a operação, Guilherme. Quando você fala, assim, de atendimento para a pessoa física, tem um desdobramento enorme de atendimento. A gente tem muitos produtos ainda no nosso roadmap de lançamento, a gente tem plano odontológico, temos o seguro Pix, temos, vamos lançar agora o desconto na conta de energia. Então, assim, o roadmap para a pessoa física, ele é inesgotável, né, e a gente quer trazer isso para a plataforma, a gente quer dar uma autonomia de vida para essa pessoa também, para além de receber o seu salário. Estamos aí navegando muito fortemente na PJ, vamos entrar, né, com novos produtos e desses produtos outros desdobramentos, de outros produtos que envolvem compras, que envolvem o mercado financeiro de forma mais ampla. A gente entende que o mercado ainda tem muito a ser, eh trabalhado, sabe, muito a ser trabalhado, então a gente abriu nossa filial agora em São Paulo, estamos com 4 pessoas em São Paulo, um superintendente, mais 3 comerciais, estamos com comerciais em BH, estamos com comerciais em Brasília, comercial em Pernambuco e Bahia, então a gente entende que ainda tem muito que se trabalhar aí nos próximos anos na tecnologia, atendendo tanto a pessoa física como a PJ. Legal. Eu vou conectar agora essa fala da Rafaela com aquele assunto que ela falou lá no início, da tecnologia, né. Você imagina, estar em BH se não fosse com a tecnologia. Você imagina, ter um cliente de 17.000 contas em São Paulo, contratado numa sexta-feira, na quinta-feira seguinte, 7 dias depois, ter 17.000 pessoas sendo pagas, a folha, o RH com muito menos burocracia. Então é esse o fator que a tecnologia, que a inteligência artificial está trazendo para as empresas, né. A capacidade de crescer, de operar de forma mais rápida, melhor, com menos erros e trazendo para o empresário a tranquilidade de que ele pode ficar focado no negócio principal dele, seja na produção, na venda, ou no comércio, ou no serviço, porque tem uma plataforma por trás cuidando das pessoas, cuidando dos benefícios, né. Guilherme, a gente tem utilizado muito IA, bastante. Entendemos que as pessoas, de forma geral, ainda utilizam a IA de forma muito Muita superficial, pesquisa ainda, muito né. para pesquisa. Assim, é algo que o empresário tem que olhar mais, com mais clareza, sabe? A gente tem utilizado bastante para inovar nosso atendimento, inovar nossa tecnologia de forma geral, mas assim, o que a gente percebe, Guilherme, que nada substitui as conexões.
nada substitui o humano, nada substitui esse olhar que a gente tem para o cliente, de forma muito o que é que ele precisa nesse momento. Então, assim, por mais que eu inove na tecnologia, por mais que eu amplie meus produtos e serviços, com IA, com outras tecnologias embarcadas, que apoiam a nossa segurança sim, cibernética, mas assim, as conexões criadas, os laços, os relacionamentos, eles estão acima. Então a Bestcash ela consegue a gente conseguiu fazer essa simbiose desses 2 aspectos. Que legal. Código da gestão revelado, viu, pessoal? Pessoas, estratégia, tecnologia, cultura. Rafa, vamos agora a um bate-papo Ixi. daqueles bem profundos. Verdade sobre o mercado financeiro. Qual é a coisa que pouca gente tem coragem de falar em público? Olha, Guilherme, a origem do recurso. Acho que é um tema sensível. A gente está num mercado muito regulamentado, fiscalizado pelo Banco Central, mas muitas vezes as pessoas não se atentam para a origem do recurso. Então, assim, você vê, como você bem colocou no início, o Banco Master, o Eubank, enfim, uma série de instituições regulamentadas, sim, pelo Banco Central, mas que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de olhar para de onde vem esse recurso, sabe. Credibilidade, né? Credibilidade, onde eu estou colocando o meu recurso, e aí eu volto para a tranquilidade que a gente tem hoje, a origem do nosso recurso toda o Doutor Beto vendeu uma grande empresa e ficou extremamente capitalizado, todo o nosso recurso, ele está em FDICs de crédito, fundos de investimento, são fundos, Guilherme, que você consegue acessar via CVM, são dados públicos, então, eu acho que é ainda um olhar que as pessoas às vezes não têm coragem de Vem o falar. dinheiro, mas não quer saber de onde Não veio, quer né? saber de onde E vem. aí, no mercado financeiro, a credibilidade é tudo, E né? a credibilidade é tudo. Então, a gente fala com muita tranquilidade, a origem do recurso. Legal. Fintech mata banco ou o banco vai comprar fintech? Qual vai ser o fim dessa história? Eita. E tem fim? Eu acho que não tem fim, sabe, Guilherme? Cada um querendo mais espaço no mercado. Você vê aí o Acho que quem vai ganhar Santander. isso é o cliente, né? Total, total. Você vê uma democratização, você vê uma melhoria nos serviços prestados, você vê o banco compra uma fintech e a fintech não evolui, porque acaba que carrega, né, os processos de banco. Você vê aí fintechs que às vezes não se sustenta, né, porque ela não tem a solidez, a credibilidade de um grande banco. Então, eu acho que não tem fim, tem o que é melhor, o que vai sobreviver, o que é melhor para o cliente, melhor para o mercado. Perfeito. Se você pudesse resumir seu estilo de liderança em uma palavra ou uma frase, qual seria, Rafaela? Guilherme, pessoas, né, ter orgulho de montar o time de alta performance. Esse é o meu maior orgulho. É olhar para minha equipe e ver: "Poxa, como eu consegui atrair gente boa para perto de mim". A empresa não precisa de mim para rodar, Não né? precisa, não precisa de Legal, mim. legal. Rafa, o que você diria para uma mulher que quer chegar ao topo como você chegou no mercado de uma empresa cearense, mercado nacional, com tecnologia, funding, credibilidade, compliance e governança? Qual o recado que você quer dar para as mulheres que desejam crescer e investir nessa carreira profissional? Primeiro de tudo, não enxergar a limitação em ser mulher, isso não existe. Particularmente nunca foi uma causa para mim, acho que talvez por eu sempre ser do mercado financeiro. Confesso que sim, a gente sente um pouco de preconceito por ser mulher, por ser nordestina também, a gente sente isso muito na região sudeste, mas assim, tudo isso se perde o sentido quando você entrega, quando você tem uma boa performance. Então eu diria assim, não enxergue limitação e os desafios e as situações mais constrangedoras que você possa passar, entenda que é sobre o outro, não é sobre você. Então Perfeito. siga o seu caminho, o que você acha que é correto, dê mais de você a cada passo que você colocar na sua caminhada, e o importante é você se sentir capaz. Perfeito. Estamos chegando aí ao final do nosso podcast e eu queria trazer algumas reflexões que me deixaram bem impactados, tá? Na minha leitura aqui, a anotação, coloquei para vocês que o mercado financeiro digital não é sobre tecnologia, pessoal. É sobre resolver problemas reais da gestão das empresas. Ela falou muito sobre ajudar o RH a cuidar das pessoas para que o empresário tenha tempo de cuidar do negócio.
Liderança em um ambiente de alta pressão exige clareza de decisão, uma cultura alinhada e coragem de dizer não para o que não é estratégico. Ela disse isso lá quando eles decidiram dizer não para uma plataforma terceirizada e construir a plataforma própria. Quero dizer para você que juros altos não é desculpa. Quem gerencia bem o fluxo de caixa cria vantagem competitiva, exatamente quando o mercado aperta. Então, se você tem estratégia, você tem bons parceiros, você vai sair dessa. O empreendedor que ainda gerencia dinheiro em Excel ou WhatsApp está competindo com uma mão amarrada nas costas. Por isso, sugiro as fintechs para ajudar as empresas a ter foco no seu negócio. E crescer como estrutura financeira é a diferença entre uma empresa que escala e uma empresa que fica amarrada quando o mercado fica recessivo. Então, esses foram os ensinamentos que eu aprendi aqui com a Rafaela hoje, tá? E para encerrar, queria de fato agradecer a Rafaela Mota pelo tempo, pela abertura, pelo bate-papo hiper agradável, leve. Parabenizar, Rafa, você pelo trabalho construído na BSCash. Esse trabalho de simplificar o que foi complexo no mercado financeiro é um código que poucas empresas conseguem executar. A Rafaela está nas redes sociais, no LinkedIn, Rafaela P. Mota, né, o LinkedIn dela. O BSCash tem o seu Instagram, BSCash e bscash.com.br. E queria, antes de passar para a Rafaela dar a sua palavra final, convidar você, empresário, gestor executivo, para acompanhar o nosso Código da Gestão. Esse podcast sai no YouTube, no Spotify, no Instagram. E a gente está buscando sempre simplificar esse trabalho tão difícil que é empreender no Brasil com um código mais simples, de empresário para empresário, para que você possa colocar. Rafa, obrigado. Queria que você deixasse uma palavra final para os empreendedores brasileiros, para as mulheres, para os executivos, o otimismo que você sempre traz na sua fala. Guilherme, primeiro agradecer, adorei o momento com o Código de Gestão, foi maravilhoso. Um parceiro já tão antigo da BSCash, né, Guilherme? E deixar aqui o convite, queria deixar um convite para que os empresários acessem a BSCash, vão visitar a nossa matriz, né, a gente fica aqui no BS Design, conheçam a nossa estrutura, a nossa tecnologia, e desejar que o digital faça mais parte das empresas. A gente vê muito digital na nossa vida, pessoa física, mas e nas empresas. E é isso, deixar que a gente alcance, deixar que a BSCash leve uma solução real para as empresas no cotidiano. Legal. E eu queria aproveitar e complementar esse raciocínio da Rafaela e dizer que você, empresário, não desista do Brasil. A gente já passou por Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, URV, Real, e agora a gente está num outro desafio, que é o desafio de suportar essa carga tributária, essa alta taxa de juros. Mas o Brasil tem potencial de ser o país do presente, não mais o país do futuro. Para isso, você, empresário, precisa investir em estratégia, pessoas, processo, tecnologia. Esses 4 pilares a gente vai sair mais fortes, tá? E é assim que a gente constrói o Código da Gestão de empresa de sucesso. Rafa, muito obrigado. Como sempre, muito bom bate-papo, leve e com alta complexidade, mas transformando o complexo em simples, numa linguagem para empresário, de empresário para empresário. Obrigada, Guilherme. Obrigado você. Foi ótimo.